o assunto agora é o mercado do boi gordo, alongamento de escalas, indústrias frigoríficas podendo até administrar o momento de sair para as compras, porque sabe que a oferta sobe e deve continuar subindo, pelo menos nos próximos dias. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com Douglas Coelho, da Radar Investimentos, que fala conosco nesta edição de Agricultura BR. Douglas, temos uma realidade que é sazonal, que é esperada, mas que já vai, desde a sua presença, ela vai fazendo aquilo que o pecuarista não gosta de ver, né? Que são propostas menores pelo valor da arroba do boi gordo, que vai cedendo em várias partes do país, e as propostas que eu vi hoje mais cedo são abaixo das referências, abaixo das cotações que nós temos em diversos estados brasileiros. Como é que este cenário nós temos hoje no Brasil e principalmente a indústria não está com a estratégia ainda funcionando? Nós devemos ver um impacto ainda maior em relação a preços da arroba. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os amigos da Agricultura BR. É sempre um prazer falar com vocês. Pois é, a gente viu o aumento da pressão baixista no mercado físico do boi gordo nos últimos dias. A indústria conseguiu comprar alguma coisa ao redor de 230, abaixou os seus preços para 225 e hoje a gente se encontra com a maioria das tentativas de compra aqui em São Paulo ao redor de 220 à vista de balcão, né? E por que de balcão? Porque esse é a primeira oferta que o frigorífico vem para o pecuarista para fazer os negócios, né? A semana começa com um ritmo relativamente lento dos negócios, né? A gente vê aqui a maioria do que a gente viu foi concretizado aí no final da semana anterior, foi mais próximo de 225, onde o indicador Exalc está hoje, mas, como você bem colocou na sua introdução, esse momento é um momento em que as chuvas são escassas, os dias são menores, as temperaturas tendem a ser menores também nas próximas semanas, tudo isso influencia na decisão do pecuarista em entregar o animal ou não. Mas quando a gente olha também para as escalas das indústrias, escalas frigoríficas aqui no estado de São Paulo, boa parte já completou os abates da próxima semana, já tem completo os abates do início de junho, então isso também reduz naturalmente a competição por matéria-prima nesse curtíssimo prazo. Então pensar numa recuperação ou numa firmeza da arroba nesse momento é difícil. A gente está vendo preços de balcão ao redor de 220, 225, mas pode haver uma estagnação nesse patamar ou uma continuação da pressão negativa. Douglas, falando sobre este momento, e nós temos que pensar também em 2024, claro que 2023 também nós tivemos um volume de abates intenso, grande participação de fêmeas, mas os 4 primeiros meses do ano de 2024, eles são históricos em relação ao volume total de abates e participação de fêmeas. Eu destaco principalmente o estado do Mato Grosso, teve mês aí que registrou 60% de composição no abate, sendo fêmeas, isso falando de abates CIF no estado. O que nós teríamos de animais disponível agora para este momento de final da safra de boi de pastagem? O que nós teríamos ainda? Porque normalmente você tem um descarte de fêmeas mais intenso nesta época, mas estava descartando fêmeas desde o começo do ano com grandes volumes. Tem ainda muito animal para abate no Brasil, no seu entendimento? Ótima pergunta. A gente viu em 2023 uma participação elevada, no início de 2024 também uma participação relevante de fêmeas. Vale lembrar que a gente ainda está numa fase de abate de matriz, abate de fêmeas, então é possível pensar assim, que nessa desova final de animais de safra, além daqueles animais terminados, no qual o pecuarista tem a alternativa ou de suplementar ele ou de vender esse animal, justamente porque as pastagens perderam aquela qualidade, perderam o suporte, ainda a gente tem o resquício de fêmea sim. É óbvio que essas fêmeas tendem a ficar cada vez mais ralas, né? A participação a ficar menor quando a gente olha do início do ano até o final do ano, né? E a gente está passando pela entre-safra agora, começando a entrar na entre-safra,
mas é fato que essas fêmeas ajudam a manter o mercado um pouco mais comportado, sim, principalmente quando a gente olha para o mercado interno, né? Boa parte desses animais fica no mercado interno, a carne que é destinada aqui no mercado interno. Então, o momento ainda é, sim, de abate de fêmeas quando a gente olhar para 2024, e somente aí em 2025 talvez a gente tenha alguma sensibilidade maior de virada de ciclo ou não, mas por enquanto a gente acredita que essas fêmeas ainda contribuam para essa pressão de preço, principalmente no momento em que o pecuarista precisa desovar esses animais. Douglas, uma observação que nós temos feito utiliza números do CPEA, o indicador de bezerro do CPEA, que a base é Mato Grosso do Sul, e ele no quilo vai mostrando valores mais interessantes, vem mostrando ali 10,60, 10,61, mostrando um cenário mais positivo para o bezerro, que mostra que o mercado já enxerga em algum momento a escassez desse produto no mercado. E se a gente olhar aqui os leilões mesmo do canal do boi, leilão de bezerros ou que tem oferta de bezerros, essa média ainda é mais alta quando a gente fala dos eventos acontecidos em Mato Grosso do Sul, agora mais recentemente, principalmente na cidade de Camapuã. O que esses dados que a gente tem de valorização de bezerros, tanto pelo indicador CPEA quanto pelo mercado pecuário, quanto que ele influencia e mostram o fim, né, a durabilidade que nós vamos ter de pressão na arroba do boi gordo, que começou agora e que deve se estender por algum tempo. Ótima pergunta. Esse preço do bezerro, Fabiano, para nós aqui da Radar Investimentos, é o principal indicador da pecuária. Por quê? Porque o que mostra a fase de baixa ou a fase de alta, né, ou uma possível virada do ciclo pecuário é justamente a margem da cria. O quão atrativo é manter uma fêmea no seu rebanho produzindo ou não, ou descartar essa fêmea, né, colocando ou tirando ativos dentro do seu plantel, né, fábricas de bezerro dentro do seu plantel. E nesse momento a gente viu sim que no início de 2024, apesar do abate de fêmeas ainda estar relativamente alto, uma participação também considerável, havia uma boa relação de troca. Então, o pecuarista mais ativo, aquele que olha para a sua moeda de troca com afinco, né, saindo daquele animal terminado, seja fêmea, seja um boi gordo terminado, para entrar em categorias mais jovens como o bezerro, boa parte já deu, principalmente aquele de alta tecnologia, que acompanha isso na vírgula, já deu mais um giro nesse sentido. Como você bem colocou, o MS também é uma região, um estado típico de cria, de uma pecuária mais tradicional. Então, esse dado reforça a nossa opinião aqui, que a gente ainda está na fase de baixa do ciclo pecuário, mas que em algum momento pode, em 2025, ou talvez em 2026, mais provável que em 2025, esse ciclo de fase de baixa, de descarte de matrizes, possa ficar menos evidente, mais contido, justamente porque o bezerro tem ganhado alguma tração, né? O pecuarista justamente olhando essas categorias mais jovens, fazendo essa lição de casa com a relação de troca e colocando mais o bezerro para dentro da sua propriedade, pensando aí numa possível valorização quando a gente olha para os anos seguintes, 25, 26, 27. Mas esse dado é muito importante e reforça a nossa visão em relação à margem da cria. Possivelmente a margem da cria agora está começando a sair do buraco, né? Esse preço do bezerro subindo aí já mostra algum teor mais construtivo quando a gente olha para os anos seguintes, pensando no ciclo pecuário. Desconsiderando primeira quinzena e segunda quinzena em relação ao consumo de carne bovina interno no Brasil, porque a primeira quinzena sempre tem um volume maior de consumo, e mês de maio teve Dia das Mães, então isso ampliou um pouco mais esse consumo no Brasil. Mas considerando aquilo que nós temos na média do mês inteiro, né, um mês padrão, que pode sim ou não ter um feriado no meio, e considerando o volume de exportações de carne bovina, nós temos um cenário que houve melhora, se a gente comparar anos anteriores, no consumo interno de carne bovina, mas aparentemente ele ainda não é o suficiente para enxugar ou pelo menos utilizar o máximo possível daquilo que é produzido de carne que fica dentro do Brasil. Este hoje é o maior peso na cadeia produtiva que acaba impactando muito mais o pecuarista? Quando a gente olha para a demanda como um todo,
sem dúvida as exportações têm surpreendido positivamente. Então, tem se provado como uma válvula de escape importante, né, para dar vazão na produção de carne brasileira. A gente não pode reclamar de maneira alguma do desempenho das exportações desde o final de 2023 até o momento. Principalmente em 2024 tem surpreendido mês a mês, de janeiro até agora. Mas sim, o mercado interno deixa a desejar. Por mais que a gente tenha tido um IPCA, né, que é o indexador oficial da inflação, um pouco mais comportado, quando a gente olha em 2024, o consumo de carne bovina, que houve sim uma ligeira melhora, ainda deixa a desejar, quando a gente compara com anos em que o consumo doméstico foi mais forte, mais pujante. Então, sem dúvida, aliado a essa força do mercado externo, caso o mercado interno ganhasse um fôlego, tivesse mais apetite, sem dúvida a demanda iria de vento em popa. Quando a gente coloca o peso de demanda de exportação e demanda interna, a exportação está levando volume, fazendo o seu papel, enquanto o mercado interno ainda está amarrado, está andando com o freio de mão puxado. Douglas, para encerrar, vou te fazer uma pergunta sobre mercado futuro. Os negócios na B3 é uma referência relevante e nós tínhamos, por exemplo, nessa segunda-feira ganhos nas posições de curto prazo. Hoje a maior parte delas está recuando. Eu estou olhando aqui outubro a 240, tem novembro 243,30, dezembro também R$ 245,50. A única posição que está ganhando neste momento é dezembro, nesta terça-feira. Mas de um modo geral, essas posições vão mostrando um cenário interessante para as negociações ainda neste ano de 2024, claro, no final do segundo semestre do ano. O que isso indica em relação a ganhos, ou que pode indicar em relação a ganhos, para produtor que vai confinar e produtor que já tem exercido travas para a sua boiada, ou pelo menos parte dela? Perfeito, ótima pergunta, Fabião. O mercado futuro e as ferramentas de proteção de preço são os carros-chefes aqui da Radar Investimentos, principalmente quando a gente olha para boi e para milho. Quando a gente olha para o boi gordo, a gente veio numa tendência de queda praticamente consecutiva, 10, 11 dias de queda no mercado futuro do boi gordo, né? Quando a gente olha para os contratos mais próximos aí de maio, junho e julho, né? E no dia anterior, nessa última segunda-feira, o mercado teve um respiro forte, né? Acabou subindo, né? Então, saiu de parte dessa tendência de baixa, né? E para o pecuarista que não tem ainda familiaridade com as ferramentas de proteção de preço e está olhando para o confinamento do segundo semestre, uma apresentação interessante para ele olhar seria a ferramenta do seguro de preço mínimo, né? Que no jargão do mercado é chamado de put. Esse seguro de preço mínimo funciona como um seguro de um carro. Ele protege caso o preço do animal venha abaixo de um determinado patamar. O interessante em fazer essa proteção, Fabiano, é com o mercado em alta. E como a gente colocou, o mercado caiu bastante nos últimos dias. Nessa última segunda-feira acabou dando respiro, mas é sempre válido o pecuarista ficar alerta nos principais canais de informação, como você. Caso esse respiro venha um pouco mais firme no mercado futuro, aí mora uma boa oportunidade para ele se proteger para o segundo semestre, para vender esse animal, uma vez que o custo da dieta está relativamente comportado. Então, é ficar atento, ficar ligado, caso haja mais algum respiro do mercado futuro, e aproveitar para checar os preços do seguro de preço mínimo, né, que também é chamado de put.